Olá, meu nome é Nathalie Tátila Maria do Nascimento Barbosa. Essa é a disciplina de Estágio Curricular Obrigatório 3, área de concentração Ensino de Língua Portuguesa, com o tema Os Gêneros Textuais, Conto e Artigo de Opinião em salas de turmas de primeiro, segundo e terceiro ano na modalidade EJA. Este trabalho ele apresenta resultados obtidos durante a disciplina de Estágio Curricular Obrigatório 3, Observação e Regência, realizada no âmbito do curso de graduação de Letras do Centro Universitário Uniaselv. As aulas durante o estágio elas ocorreram de forma expositiva. Foi possível perceber que os objetivos propostos despertaram nos estudantes dúvidas, curiosidades. Com relação à regência, notou-se que os objetivos traçados nos planos de ensino foram alcançados. No entanto, em alguns momentos foi necessário muito mais que apenas conteúdos para que ocorresse o processo de construção de conhecimento. Nesse sentido, as aulas se desenvolveram através da interação e observação dos alunos e as das aulas e regência de professora responsável pela disciplina de língua portuguesa. As aulas e atividades propostas aos alunos tiveram como foco os gêneros conto e artigo de opinião, com o propósito de despertar o interesse e a compreensão de tais gêneros, de modo que fosse possível, ao final do estágio, que os mesmos conseguissem desenvolver a escrita, a leitura, o senso crítico e a compreensão dos textos discutidos durante a semana. Tratou-se também da importância do ensino de língua portuguesa na educação básica, do desenvolvimento do senso crítico, como já foi dito, a compreensão da língua enquanto fenômeno sócio-histórico-cultural, da necessidade que os alunos desenvolvessem capacidade enquanto falantes da língua, desenvolvendo capacidades específicas enquanto falantes da língua, principalmente na compreensão do que são contos e artigos de opinião. Também levou-se em consideração o aperfeiçoamento das práticas de leitura, oralidade e escrita, e qual é a função desses gêneros, conto e artigos de opinião, na educação de jovens e adultos. Esse estágio ele se justifica pela necessidade de aliar a teoria à prática do futuro professor na perspectiva de diferentes modos de ensino-aprendizagem e o contato com o futuro ambiente de trabalho, A abordagem de estudos também se justifica pela necessidade da abordagem e estudos de textos do gênero conto e artigo de opinião na modalidade EJA. Em suma, o estudo e a apropriação desses gêneros no contexto de sala de aula se justificam por apresentarem características específicas que exigem do aluno não apenas codificar e decodificar uma mensagem. Os textos requerem dos estudantes uma postura perante aquilo que eles estão lendo e a compreensão acerca das leituras desenvolvidas e realizadas. O plano de ensino ele teve como objetivo fazer com que o aluno compreendesse as características específicas dos dois gêneros abordados, construir textos a partir da compreensão desses gêneros, aperfeiçoar as práticas de leitura, oralidade e escrita, reconhecer e relacionar a compreensão dos contos e artigos de opinião com as experiências das vidas cotidianas, compreender a partir dos textos gêneros dos textos trabalhados desses gêneros, como se dá a sintaxe dentro desses textos e a partir disso explorar os conceitos de frase, oração, período e já nos textos do gênero do artigo de opinião buscou-se desenvolver com o aluno a abordagem da estrutura de formação e classificação das palavras, principalmente com ênfase nos verbos. Estabelecer relações interpessoais para o desenvolvimento, construção do conhecimento e produção da atividade, objetivando a interação entre aluno, professor-aluno, aluno-professor-comunidade, por aí vai. Fundamentação teórica. O trabalho ele foi embasado, ele teve como base vários teóricos, só que a gente traz três. A gente traz Moura e Oliveira 2014, Viana 2014 e Ramos 2014, para dizer que esses três teóricos, eles demonstram a importância de se trabalhar esses gêneros, qual o grau de relevância de se trabalhar esses gêneros, e principalmente para deixar claro que na educação de jovens e adultos, esses gêneros eles devem estar diretamente ligados com a vida cotidiana dos alunos. Então, ou seja, eles defendem a ideia de que quando você traz para a sala de aulas contos e artigos de opinião, você tem que fazer com que esses textos sejam percebidos
e vivenciados por esse aluno no dia a dia, porque de nada vai adiantar trazer os textos e solicitar que esses alunos entendam esse texto de modo aleatório. Na educação de jovens e adultos, tem-se como ideia principal que esses alunos compreendam a vida deles por meio do que eles estudam. A gente não consegue fazer com que eles compreendam isso de um modo aleatório como as crianças aprendem. Então, para o jovem, para o adulto, tem que estar inserido no modo de vida dele, porque ele consegue estabelecer inferências, né? E a partir daí desenvolver uma melhor compreensão desses textos. A metodologia utilizada durante o estágio foi a seguinte. O estágio ele foi dividido ele começou no dia 3 de abril e ele foi até o dia 2 de maio. Ele se desenvolveu em 2 momentos. No primeiro momento, que foram as observações, foram do dia 3 a 12 de abril. E na turma do primeiro, segundo e terceiro ano, sendo que o primeiro e segundo ano são turmas multisseriadas, né? O segundo momento, ela iniciou no dia 13 de abril e ela foi até dia 2 de maio, que foi a regência propriamente dita. Com os alunos do terceiro ano, a gente trabalhou o conceito de gênero, do gênero, artigo de opinião, qual a importância, o seu grau de relevância nas diversas mídias existentes na sociedade, como tal gênero dialoga com as realidades dos alunos e da comunidade escolar, como se caracteriza o artigo de opinião, quais os elementos que compõem esse gênero, qual a estrutura desse gênero textual, como identificar, que foi a culminância desse trabalho, foi como eles identificariam esse artigo de opinião. Então, nós expusemos trabalhos que eles tiveram que demonstrar se era ou não um artigo de opinião. Textos, né, que eles tiveram que determinar a partir do conceito prévio estabelecido, estudado, o que era um artigo de opinião de fato, para saber se eles tinham realmente compreendido essa temática. Os alunos do primeiro e segundo EJA multisseriado, a regência, ela tratou da leitura de conto. Nas aulas seguintes, nós discutimos o conto, né? E aí também nós estabelecemos esse contexto, né? Cotidiano, texto, sala de aula. E aí os alunos também, no final, tiveram que criar um pequeno conto, demonstrando se realmente tinham agregado esse conhecimento, né? Se esse conhecimento tinha realmente trazido significado para eles. A observação ela se deu na Escola Antônio José de Lima, que é no município de Jucimeira. Essa escola ela atende alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, 1º ao 3º ano do ensino médio e também alunos na modalidade EJA dos anos iniciais e finais do ensino fundamental e médio. O horário de funcionamento é manhã, tarde e noite. A escola ela possui 9 salas de aula, refeitório, cozinha, laboratório de informática, biblioteca, sala de recursos multifuncionais para atendimento educacional especializado, banheiro, inclusive com acessibilidade, pátio coberto, quadra poliesportiva coberta, sala de professores com banheiro, sala de coordenação, secretaria e diretoria. A vivência no estágio, bom, esse estágio, com a vivência nesse estágio, foi possível entender que se trata de um elemento imprescindível no processo de formação do docente, porque é por meio do contato com a vivência e experiência em sala de aula que nós, futuros professores, adentramos e passamos a compreender o ambiente escolar, sua variedade, sua diversidade, seus contextos. Dessa maneira, o estágio curricular 3 contribuiu para que eu pudesse desenvolver meu conhecimento sobre a realidade e as dificuldades, entender um pouco mais, né, melhor dizendo, sobre a realidade, as dificuldades e os desafios que o ambiente escolar apresenta, né, e como lidar, de certa forma, com essa bagagem que o ambiente escolar proporciona. Por meio desse estágio, foi possível compreender que o docente ele deve lançar mão de diferentes e diversos métodos para ensinar, que na prática e que o professor ele se constitui na prática. Essas foram as referências utilizadas no meu trabalho. Muito obrigada e até a próxima.